A roda financeira. Como você gira a roda financeira na sua vida? O que é roda financeira? Olá, sou Carlos Sampaio, Master Coach, educador e consultor financeiro. Eu quero, antes de começar, te fazer um convite. Te inscreve no canal e toda semana você então fica garantido estar lá recebendo o aviso dos vídeos que estão chegando para você, que segue essa mesma linha dos assuntos que a gente está falando aqui. Também aproveita e acessa lá o Facebook e a página que nós temos lá do blog Sampaio Sucesso Financeiro. Bem, a roda financeira, como é que ela gira na sua vida? O que é isso? Né? Então você acompanha comigo aí na tela o que compõe a roda financeira. São 5 caminhos. Tá? Isso tem um movimento. Nós vamos olhar então a renda, nós vamos olhar o fluxo de caixa e os gastos, vamos olhar as dívidas, a poupança e investimento. Essa é a roda financeira. Como é que você movimenta isso na sua vida? Como é que você pensa? Como é que é o seu dia a dia? Quando você tem, pensando ou não, isso acontecendo na sua volta. Como eu falei, a ideia hoje é ser bem rápido. Como os vídeos, eles são normalmente muito rápidos. Então eu já vou te fazendo um segundo convite, além do que eu já fiz no início. Se você tem interesse em aprofundar, tem um link aí para você conhecer, então, um programa completo onde a gente faz um detalhamento sobre cada um desses passos que eu vou estar falando hoje aqui. Talvez seja interessante. Ok? Bom, então tá aí. Primeiro deles, a renda. Como aumentar a sua renda? Aí você tem 3 tipos de renda. Renda principal. Você guarda 10% da sua renda principal, você se valoriza como ganhador dos seus recursos, do seu trabalho feito? Os seus gastos são menores do que a sua renda? Essas são perguntas que você, aproveitando essa nossa conversa aqui, pode estar pensando e talvez já aproveitar para anotar a situação de hoje e qual a situação desejada. Aliás, todos esses pontos que nós vamos estar rodando aqui, que é a roda financeira, eles servem nesse vídeo para esse objetivo, para você olhar como é que você está hoje e como é que você pretende ficar no prazo que você vai definir. Então é uma oportunidade de, olhando a roda financeira, dominando as suas finanças, você aproveitar e ver o seu status de hoje e planejar ou replanejar onde que você quer chegar. Esse é o grande objetivo. Então estamos falando de renda, o primeiro componente, e a ideia é como aumentar a sua renda. Tem até um vídeo específico que você pode ver aí na tela, que eu já fiz há algum tempo atrás. Tá? Se você quiser, pode ir lá e olhar depois. Ok? Primeira coisa falando de renda é saber a renda principal, que é a renda do nosso trabalho principal, como o nome já diz. Ok? Depois nós temos então a possibilidade de renda extra. O que é renda extra? Você já pensou em criar, além da sua renda principal, uma renda extra? E se você não pensou, agora é um momento. Então trace um plano para ter uma renda extra. E que essa renda extra seja guardada, não é para gastar. Renda passiva. O que é renda passiva? É o processo de quem trabalha a roda financeira como um todo. É criar reservas que rendam filhotes, né? Que sejam, então é isso que nós chamamos de renda passiva. Como é que você está hoje? Como é que você quer ficar amanhã, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, daqui a 20 anos? O tempo você define. Gastos e fluxo de caixa, que é o planejamento e controle. Então aqui tem 2 coisas. Os gastos. Você tem gastos controlados? Como é que você administra o que você gasta da sua renda? Um ponto chave, um ponto óbvio, mas assim, a gente precisa falar. Orçamento. Você tem um orçamento? Você sabe quais são os seus gastos fantasmas? Ou seja, aqueles pequenos valores que escorregam, a gente não sabe por onde é que vai? Pois é. A gente precisa ficar de olho, porque eles existem. Por isso eles são fantasmas. Os gastos, então, eles podem, para facilitar então a ordem, os gastos são fixos e obrigatórios. Eles são fixos e não obrigatórios. Pense nesses nomes e depois pegue onde você gasta e vê essa classificação. Você tem a imagem na tela, você pode estar acompanhando o que eu estou falando e escrevendo aí. Os gastos podem ser variáveis obrigatórios e os variáveis não obrigatórios. Esse último é aquele que a gente pode
tira fora. Pode pensar assim, bom, variáveis e não obrigatórios. Eles variam de acordo com o uso e não são obrigatórios. Normalmente a gente pode eliminar. Do tipo, eu posso ficar 6 meses sem academia, eu posso, no caso das mulheres, ficar 2 meses sem ir a um centro de estética. Enfim, essas são as perguntas que a gente pode fazer, que isso gera economia, controle de gastos, enfim. Tá? É como eu giro a roda financeira. E o fluxo de caixa? Fluxo de caixa é bastante, o nome é técnico, mas ele significa uma coisa muito simples. É quanto dinheiro entra no bolso, quanto dinheiro saiu do outro bolso, e como é que eu faço isso? E nós temos que olhar isso mensalmente. Você olha mensalmente, você tem 12 meses pela frente, e esse ponto aqui que nós estamos falando é o que mais levam as pessoas a pecarem. Vamos rodar uma outra parte. Dívida, o mal secreto. Representa 20% da renda líquida de você. Se for mais que isso, você está numa situação de perigo. Até 20% é administrável. Eu julgo que acima de 20% é uma forma de comprometimento, de planejamento e do futuro financeiro. Então, qual o valor da sua dívida? Decida como você vai fazer para eliminar. Isso é um fundamento importante para o planejamento que eu falei, de hoje para o futuro. Quais são as causas da sua dívida? Estamos falando de dívida. Como é que você faz para parar com as dívidas? Ou seja, descobrir as causas talvez seja mais importante do que simplesmente regularizar. Porque se você não descobrir as causas, elas vão voltar. Depois você tem, então, que fazer um plano de liquidação. Começando pelas de maiores juros, aquelas que custam mais, aquelas que tiram mais poder de compra seu, poder de economia. Depois nós temos a poupança. 4, que é a energia do dinheiro. Nós já falamos do 10%, você guarda 10%. Tem reservas financeiras, ou ter reservas financeiras é fundamental. Então, por que nós poupamos? Para ter reserva financeira. Para que ter reserva financeira? Nós vamos ver depois lá no último passinho lá. Sobre poupança ainda, como é que gera poupança? Quando você controla seus gastos. E você, antes de comprar, pesquisa preço, escolhe produtos que durem mais, ou você compra por impulso. Como é que você compra? Então isso significa o gastar menos do que ganha. Esse é o compromisso, essa é a busca. Depois você tem a decisão de compra, se ela é emocional, se você compra a prazo ou compra à vista. Se compra a prazo, pode estar comprometendo o seu futuro da mesma forma. Pelos juros ou pela parcela que você às vezes olha e vê que ela é pequena, mas não percebe que ela pode não estar cabendo no seu orçamento. É bastante comum. Bom, pote de dinheiro. Você tem o hábito de guardar dinheiro? Você tem um pote em casa para você sentir o dinheiro acumulando? Você faz uma aplicação nem que seja de R$30 no Tesouro Direto? Isso são potes do dinheiro. É uma forma de você vibrar com essa coisa que eu chamo da energia do dinheiro e criar poupança. Criar poupança para objetivos, né? Reserva financeira, que nós falamos bem no início. Bom, depois que você fez tudo isso, nós estamos chegando no final, você vai então pensar em investimento. Acumular, multiplicar e proteger o capital. São 3 coisas. Acumular para quem está começando, multiplicar é a inteligência adquirida com o conhecimento financeiro e proteger o capital é que depois que você acumulou, você vai então fazer com que esse dinheiro seja cuidado. Não vai desperdiçar, não vai fazer jogadas, né, com risco de perdas. Né? Muito bem. No investimento, então vamos resumir isso aqui. Tem um objetivo. Você tem que definir para que você quer investir. E são 3 tipos de reserva. Emergência, que nós até gravamos um vídeo específico. Reserva para projetos de vida, que são aquelas coisas bem específicas. Compra do carro, compra da casa, nascimento do filho, uma viagem. São projetos que ele tem uma duração, tem uma data para acontecer. Então você vai investir para isso. Se você classificar dessa forma, você vai facilmente buscar com mais assertividade o produto financeiro que se enquadra nisso. Sempre nessa ordem, eu vou sempre falar isso porque é fundamental. Não é procurar o que rende mais, é aquele que se adapta melhor ao seu
projeto de vida, ao seu objetivo. Depois você tem a reserva para independência financeira ou previdência. Você tem um plano de previdência? Então, isso é a construção que tem que se fazer e um investimento melhor para isso você tem que buscar. Não é Tesouro Selic, por exemplo. Só dando um exemplo. Ele é bom para reserva de emergência. Outra coisa, patrimônio líquido pessoal. É o quanto de bens você tem, menos as suas dívidas. E o quanto essa diferença gera de ganhos financeiros mensalmente para você. Que vai ser a renda que vai sustentar o seu futuro, lá na frente, na data que você definiu. E depois desse giro, você chegou então no momento de escolher quais os produtos. Você está preparado para escolher os produtos financeiros. Então, assim, tem um produto para cada objetivo. E isso é, então, um investimento, é um investir. E com isso a gente fecha, então, esse circuito da roda financeira. Espero que você tenha acompanhado comigo. As imagens aí na tela tenham sido suficientes para ilustrar o que eu me propus a fazer hoje. E no mais, então, um grande abraço. Grato por estar aqui comigo mais uma vez. E sucesso e prosperidade.